A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago, que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Deus é fiel e nos momentos mais difíceis Ele está presente para nos trazer a vitória e presente para mudar a tua história. Onde Jesus chega, nada fica como era antes. Jesus chega para transformar, curar, libertar e operar o milagre na vida de pessoas sinceras. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu, pouco depois, ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Jesus indo para Naim, e não estava sozinho, com ele ia também muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Onde Jesus passava, havia milagres. Onde Jesus chegava, nada ficava como era antes. Ele chegava para mudar histórias de pessoas. Ele curava, ele libertava, ressuscitava os mortos. E com ele iam os discípulos. E uma grande multidão. Muitos que vinham para ver os milagres, outros vinham para ser curado. Mas ali naquela multidão, no meio daquele povo, havia um diferencial, e era a presença do Senhor Jesus. Não era uma multidão qualquer, era uma multidão em que Jesus se fazia presente. Convida ele aí na sua vida para ele se fazer presente na tua casa, no teu lar, no seu trabalho, onde quer que você vá, convide o seu Jesus para se fazer presente, porque aonde Jesus chega, o milagre acontece. E agora estava ele indo para Naim com uma grande multidão, e chegou à porta da cidade. E traziam então um defunto, filho único de uma viúva, e com ela também estava uma grande multidão. A multidão da vida se encontrando com a multidão da morte. A multidão em que Jesus se fazia presente. E a multidão que seguia a viúva de Naim, que ia chorando, se lamuriando, lamentando e chorando por seu filho querido. Ela era viúva e o filho era o seu único filho. Aquela mulher estava perdendo tudo quando já havia perdido o seu marido. Agora estava perdendo o seu filho, num tempo em que mulheres não tinham muitas oportunidades, e aquele filho representava para aquela viúva todo o seu sustento. Então aquela viúva estava condenada talvez mesmo até a morrer de fome, se não fosse ajudada por alguém. Ia ela levando o seu filho, levando ele no cortejo fúnebre, levando e chorando. Então, de repente, vem Jesus de lá, vê a viúva naquelas condições, naquela situação. O seu filho havia acabado de falecer. Estava ela levando o seu filho naquele cortejo fúnebre e já era viúva, havia perdido o seu marido. Quando Jesus, que vem também com aquela grande multidão que o seguia, era Jesus e a multidão, Jesus e os discípulos, Jesus e aqueles que recebiam o milagre, que vinham para ver milagres, vinham também para serem curados. A multidão do milagre se encontrando com a multidão da morte. Era a multidão do cortejo fúnebre. A morte se encontrando com a vida. Não poderia ter outro resultado. Era a ressurreição. Era a ressurreição do filho da viúva de Naim. Rabacharabacandarabbia. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Jesus se moveu de íntima compaixão. E ele chegando, ele tocou o esquife. E os que levavam pararam. E Jesus diz: mancebo, a ti te digo, levanta-te.
O defunto então se levantou e começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Quando aquilo aconteceu, o defunto se levantou, o jovem se levantou, Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com medo, ficaram tão atemorizados ao ver o filho da viúva de Naim andando e falando, já estava ressuscitado. Afinal de contas, não é todo dia que nós vemos uma ressurreição de mortos por aí. Mas Jesus não é uma pessoa comum, e onde Jesus chega, o milagre acontece. Jesus chegou ali, naquele cortejo fúnebre, para mudar a história da viúva de Naim. Agora o seu filho estava sendo restituído àquela mulher. Arabacandarábia, Jesus mudou a sorte da viúva de Naim, e ele está aqui, me trouxe aqui através deste vídeo para te dizer: Jesus é aquele que muda a tua história, muda a tua sorte, tem vitórias para a tua vida. Recebe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém.